Então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus. Ele não é obrigado a honrar seu pai dessa forma. Assim vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas! Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isto o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram-se dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixem-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Então Pedro pediu-lhe: explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Enquanto ensinava no pátio do templo, Jesus exclamou: sim, vocês me conhecem e sabem de onde sou. Eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço porque venho da parte dele, e ele me enviou. Então tentaram prendê-lo. Mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Assim mesmo, muitos dentre a multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará mais sinais miraculosos do que este homem fez? Os fariseus ouviram a multidão falando essas coisas a respeito dele. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo para o prenderem. Disse-lhe Jesus: estou com vocês apenas por pouco tempo, e logo irei para aquele que me enviou. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. Onde eu estou, vocês não podem vir. Os judeus disseram uns aos outros: aonde pretende ir este homem, que não possamos encontrar? Para onde vive o nosso povo, espalhado entre os gregos, a fim de ensiná-lo? O que ele quis dizer quando falou: vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. E onde eu estou, vocês não podem vir. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura,
Do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Ouvindo as suas palavras, alguns dentre o povo disseram: certamente este homem é o profeta. Outros disseram: ele é o Cristo. Ainda outros perguntaram: como pode o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi? Assim o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Finalmente os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhes perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala, declararam os guardas. Será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Mas essa ralé que nada entende da lei é maldita. Nicodemos, um deles, que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes: a nossa lei condena alguém, sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? Eles responderam: você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Então cada um foi para a sua casa. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-los. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita... Venham! Vamos, cara! Vamos! Vamos! Levante! Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão, com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós está sem pecado, que atire a primeira pedra. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor. Nem eu também te condeno. Vai-te. E não peques mais.